vocês que são as pessoas mais incumbidas disso, eu vou dizer por quê, porque são jovens e porque têm capital intelectual, estão desenvolvendo isso, todos são da fé. Contabilidade, economia quem faz? Administração. O Renan faz direito não, né, Renan? O Renan, economia empresarial. Então, pensam comigo, se nós não dermos esse passo para conseguir entender as demandas da sociedade e também entender como funciona a classe política, nunca ninguém vai mudar nada. Porque por mais inteligente que vocês possam ser, eu digo isso tecnicamente, porque inteligente, na minha modesta opinião, todos nós somos. Mas tecnicamente, por mais inteligente, completo que você seja, você não vai conseguir efetivamente mudar nada, se você não conhecer a classe política. Então, vende-se uma coisa muito diferente da realidade. O que é? Eu não estou palestrando, não tenho nem... não estou nem almejando isso, eu só quero deixar claro para que vocês possam sugar, com o perdão da palavra, o máximo possível de relacionamento e também de como funciona essa Casa de Leis, para que talvez no futuro vocês possam somar muito mais do que a gente vem somando e do que o passado somou. E infelizmente a gente viu o resultado que nós chegamos, estou falando a nível de Brasil também. Então, o quanto você vai conseguir somar na vida da sociedade, tendo expertise naquilo que você faz? Muito. O quanto você vai somar na vida da sociedade brasileira com expertise e conhecendo essa máquina, esse poder independente, que é o poder político, que engloba o executivo, o legislativo, e vocês conhecem bem. Então, a ideia que nós tivemos, batendo papo com o Renan, foi de trazer vocês para cá e tentar fazer com que vocês possam sair, em primeiro lugar, conhecendo um pouco mais de como funciona uma Casa de Leis. Isso aqui é muito importante, gente. Por mais que as pessoas, e o atual cenário nos leva a isso, distratem o cargo de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, que são aqueles responsáveis por fazer as leis no nosso país, nos estados e no município. Isso aí é muito perigoso, porque veja só, a partir do momento que você distrata aquela pessoa ou uma instituição como é a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, você está distratando o quê? Aquelas pessoas e aquela instituição, vamos dizer assim, que é a Casa de Leis, que faz a lei que vai impactar diretamente na vida de vocês, ou na vida empresarial e comercial, seja qual for. Então, nós precisamos, e agora é nós mesmos, eu relativamente tenho 33 anos, então ainda me considero numa idade média, ainda acho que posso servir não só a Ribeirão Preto, ao estado, ao país. Tenho 2 pós-graduação, especialista em gestão de pessoas, especialista em controladoria e finanças, formação na área de administração e técnico contábil também. E o que eu pretendo com esse estágio visita? Fazer com que vocês despertem, possam sair daqui mais proativos na questão política e possam também, talvez, voltarem a essa casa, talvez com um mandato, talvez com alguma ideia genial, talvez com, não sei, o desenvolvimento de algum software, algum aplicativo que vai efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas. Vocês agora, se eu não me engano, vocês vão fazer uma visita, é isso, né, em todos os departamentos ou em alguns? Ótimo, perfeito. Vídeo. Mas vão conhecer hoje os departamentos. Ótimo. Eu não sei se é sabido da parte de vocês, nós vamos ao fim desses 3 dias, né, Renan, fazer uma simulação de um projeto de lei. A minha vontade era que fosse possível colocar o nome de vocês no plenário e cadastrar as digitais, para que vocês possam simular, assim, o mais próximo da realidade aquilo que o vereador pratica. Mas eu acho que nós não temos tempo hábil para isso, então nós vamos fazer ao fim disso, ao fim dos 3 dias, né, Renan, uma votação informal. Aqueles que concordem, levante ou ficam como estão, ou levantem seus braços, para que vocês possam entender. E voltando ao assunto do descrédito, como que nós não vamos entender aquilo que move
uma parte muito importante da nossa vida, que é a casa que faz as leis. Vocês entendem isso? Então, a população e muitos jovens, infelizmente, Facebook, Instagram, nas mídias sociais, descem o porrete, com o perdão da expressão. Mas é isso. O que isso acrescentou tecnicamente? É muito melhor ou você se candidatar, ou você vir aqui acompanhar para e passo o trabalho dos vereadores, e aí sim julgar. O pré-julgamento não precisa nem ser feito, porque geralmente pré-julgamento vem sem tecnicidade nenhuma, sem conteúdo nenhum. Então é melhor estar aqui, acompanhar a Casa de Leis, acompanhar cada vereador, acompanhar a demanda de cada vereador, para que vocês possam realmente entender. Falar, ó, esse está trabalhando direitinho, ou esse também trabalha correto, mas não me agrada o posicionamento dele nisso, para a gente conseguir construir. Por quê? Paira hoje, não só sobre a nossa cidade, mas o nosso país, uma força muito grande, empresarial e midiática, que não querem que vocês estejam aqui, e que nem eu esteja aqui, e que nem ninguém que tem um pingo de conhecimento técnico sobre determinado assunto, que vá crescer politicamente. Por quê? Posicionamento. Todo mundo que toma posicionamento é atacado vorazmente. E se a gente se acovardar e se encolher e diminuir, nada muda, nada acontece, e o nosso país vai indo para o ralo abaixo. Então, vocês, volto a dizer, que estão fazendo uma excelente faculdade, que possuem conhecimento, que são novos, que graças a Deus têm saúde, é grande a responsabilidade de vocês em conhecer a nossa cidade e essa engrenagem política, que muita gente o fez ruim, mas que não é. A política é uma arte, desde Sócrates, Aristóteles, e nós podemos falar mais de 1000 pensadores aqui que exercitaram a arte de fazer política, engrandeceram a si mesmo intelectualmente e enriqueceram o espaço em que eles viviam. Então é esse o posicionamento que eu pretendo, que eu entrego para vocês agora, que vocês possam sair daqui com esse compromisso de, por mais que você desenvolva a sua profissão, jamais esqueça de acompanhar os políticos, de fazer política e acompanhar os dois, que é a arte de acompanhar a política. Isso aí é de suma importância. Eu não vou tomar muito tempo de vocês hoje. O cronograma, Renan, é hoje essa apresentação da Casa de Leis. É isso, Eli? Na terça, na quinta, nós vamos fazer o debate do plano diretor e simular a votação. Então, ótimo. Então, na quinta, se vocês tiverem um tempo na agenda de vocês, que vocês possam entender o que é o plano diretor, aí vocês vão entender a magnitude que é votar um plano diretor e a pressão que se recebe por votar um projeto de lei dessa magnitude. Esse plano diretor, ele dá as diretrizes de crescimento para a cidade. Então você tem determinados empresários que possuem áreas em determinada zona e que eles querem que cresça para lá. E você tem outros empresários que possuem áreas em outra. Então olha só o meandro que nós vivemos de pressão. Não existe aquela pressão direta, graças a Deus. Eu acho que isso a política está fazendo diferente, graças ao Sérgio Moro e alguns outros magistrados que têm botado os processos para andar. Então hoje você não tem aquela pressão descarada, mas você tem uma pressão midiática muito grande. Você acorda vindo para uma votação que você sabe que existem vários setores da cidade que estão divididos, setores economicamente muito fortes e que podem, se talvez houver uma votação em contrário, ter uma reação contrária à sua votação. Então, se vocês tiverem um tempo que vocês possam entender o que é o plano diretor, ele é muito complexo, em 3 dias vocês não vão conseguir se aprofundar, mas é legal vocês, às vezes eu posso estar até subestimando, às vezes vocês conhecem mais do plano diretor e das leis complementares do que eu, que modéstia à parte conheço, mas pouco. Então, que vocês possam entender para vir fazer a simulação na segunda-feira, uma simulação consciente, um voto consciente, tentar entrar na internet, entender aquilo que nós passamos, para quando amanhã ou depois vocês forem discutir a política ou quiserem tomar um posicionamento com relação à política, que vocês possam saber que cada político
independente, se ele tem um mandato responsável, o responsável carrega uma atribuição que não é leve, não é fácil, principalmente no atual cenário, tá? Agradeço vocês por essa visita. Aqueles que quiserem acompanhar o Facebook, a página tem a página da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, e lá tem os 27 vereadores, o quanto gastou, quais os projetos de lei que cada vereador apresentou. E eu não sei, vou fazer uma pergunta agora, gostaria que vocês fossem bem sinceros. Quem daqui já entrou no site da Câmara Municipal de Ribeirão Preto? 3 pessoas, 4 pessoas. Então agora, olha só, quem aqui não gosta de político? Com verdade isso? Quem aqui tem muita crítica a fazer à classe política? Foi pouco ainda, eu imaginava que todos iam levantar a mão. Mas isso aí, a crítica, se for técnica, na maioria das vezes ela engrandece. Então, olha só, nós precisamos ter mais preocupação. Nós temos um site que mostra o que cada vereador fez de lei, quanto cada vereador gastou, seja com carro, seja com viagem, seja com telefone, e muitas vezes nós não sabemos disso, mas nós sabemos criticar. Então é importante que vocês possam também fazer nascer esse olhar crítico, mas sabedouro, com sabedoria. Que vocês possam também, ao fim desse tour pela Câmara Municipal, que vocês possam entrar no site da Câmara, conhecer cada vereador, pesquisar o currículo de cada vereador, tentar mapear aqueles vereadores que vocês acreditam que tenham votado de acordo com o que vocês acham correto, tecnicamente falando. E na quinta-feira eu vou trazer a CCJ. Eu sou o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E ela que deu o tom na tramitação do plano diretor. Então nós vamos trazer todos os membros da CCJ, eu e mais 4 vereadores, para discutir com vocês, e também mais um representante da mesa. A mesa é composta por 5 vereadores, presidente mais 4. Nós vamos trazer um desses 5 para estar também debatendo as questões com vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o projeto de lei, para aí sim, na segunda-feira, fazer a votação. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém gostaria de pegar a palavra? Fiquem à vontade. Não? Então, boa sorte para vocês e ótima visita. Obrigado. Muito bem lembrado pelo Renan aqui. Esse projeto nós vamos estendê-lo ao segundo semestre, nos mesmos moldes, mas a tendência é que nós vamos aperfeiçoando. Esse é o primeiro estágio, né? Então, legal, é a primeira turma que está sendo contemplada e que vai ter essa atribuição, essa incumbência de conhecer, de fazer um juízo de valor sobre a Câmara e de simular a votação. E no segundo semestre fazer um novo encontro desses. Ótimo. Obrigado novamente. Boa tarde a todos. Está todo mundo ouvindo aí? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Eu vou pegar uma carona nas palavras do vereador e vou também perguntar.
Alguém aí já tinha ouvido falar na Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal? Muito pouco. Para quem não me conhece, meu nome é Eli, eu sou coordenador da Escola do Parlamento. Nós estamos aqui contando com a Flavinha, que é coordenadora de um outro projeto que tem aqui dentro, que chama Câmara na Escola. Flavinha. Ela está conversando. Ela, Flavinha, ela é coordenadora do Câmara na Escola, que é um outro projeto, mas muito parecido com o que vocês estão fazendo aqui. Ela pega a garotada aí do segundo grau, do primeiro grau, e traz aqui na Câmara para conhecer a Casa de Leis. E também contamos aqui com a presença do diretor-presidente da Escola do Parlamento, o advogado Edgar. Tá? Então, a gente vai começar a apresentação aqui da Escola do Parlamento dentro de uma perspectiva de gestão do conhecimento e inovação, que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso aí. Tá? Então, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele nomeou para o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado o ministro Bresser Pereira. O Bresser Pereira, ele é ainda, porque ele é vivo ainda, ele é um estudioso da questão da administração, né? Ele tem livros, artigos publicados e, enfim, um profundo conhecedor. Ele é cientista social, cientista político, administrador, um cara que tem um vasto conhecimento sobre a administração. E, de maneira geral, nas obras que ele fez, que ele produziu, ele defende, ele faz um diagnóstico que, em função da sociedade globalizada e a competição, né, comercial mundial, o Estado entrou em crise, porque, enfim, as relações comerciais avançaram muito e o Estado precisa se reciclar. Então, ele defende um choque de gestão no Estado e a reforma administrativa. Então, ele foi nomeado por Ministério da Administração e dentro das instâncias do governo, do presidente Fernando Henrique, eles articulam uma emenda à Constituição de 1988, aquela emenda 19 de 1998, ali está errado, passou um erro aí, né? Então, essa emenda constitucional, ela está reproduzida ali no parágrafo, no artigo 39, parágrafo 2º. Está ouvindo? Agora está, né? Então, o artigo 39, parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo. Aí começa a história das escolas do Legislativo e as escolas de governo. Tá? Porque, assim, as escolas de governo são um nome genérico. Dentro do Poder Legislativo, ela tem o nome de escolas legislativas. Dentro do Executivo, as escolas de governo também. Tá? E também tem dentro do Judiciário. E aí tem uma previsão, uma resolução, número 70, que ela criou a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Pode passar. Com os seguintes objetivos. O objetivo mais específico da escola, da ação da Escola do Parlamento da Câmara Municipal, é a capacitação e formação de funcionários públicos. Tá? Então, por exemplo, a gente direciona as nossas atividades para poder formar, capacitar os funcionários da própria Câmara e, eventualmente, também da Prefeitura. Né? E tem um objetivo também mais genérico, que é a questão de fazer cursos, palestras, seminários, está previsto também congressos, enfim, já fizemos aqui café filosófico e tudo mais. Para você ter uma ideia das atividades que a gente faz, a gente listou aí. A escola está dividida em atividades de
ensino e atividade de pesquisa. A atividade de ensino, que são os cursos, os seminários, o Edgar coordena. As atividades de pesquisa eu coordeno, até porque eu sou aluno do programa de mestrado em políticas públicas da Unesp de Franca. Então nós fizemos também um café filosófico aqui, ética no serviço público. Sempre os temas aqui está sempre relacionado com a questão pública, com as funções públicas. Por quê? Porque a casa aqui, ela é uma casa pública, de fazer atividade pública, sempre aberta. Aqui, por exemplo, está sendo gravado, tá? Ou seja, a questão das transparências públicas, que está muito comentado hoje em dia. Bom, atividades de pesquisa, né? Por exemplo, toda atividade que nós fazemos aqui, seja ela palestra, seja ela seminário, elas são gravadas pela TV Câmara, são editadas, são transformadas numa videoaula e a gente disponibiliza no link da Escola do Parlamento, no site da Câmara Municipal, para que todas as pessoas, vocês, estudantes, qualquer cidadão, possa rever e pesquisar. Eu mesmo, muitas vezes, vocês devem conhecer a professora Adriana Coldana. Ela teve aqui, deu uma excepcional aula aqui sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e está gravado aqui. Eu diversas vezes, com a minha disciplina de sustentabilidade, eu fui lá, pesquisei e a videoaula que nós fizemos foi muito útil para mim e pode ser para vocês também. Então a gente faz isso lá. Espera aí, Diga. Volta lá. Nós temos também aqui, nós temos aqui na escola também uma biblioteca setorial. Ela tem aproximadamente uns 300 livros. Pena que ainda a gente não tem um espaço físico para a gente poder disponibilizar o nosso acervo para consulta pública, tá certo? Mas já tem lá, depois que fizerem um anexo, provavelmente a gente vai ter uma biblioteca, uma sala, e a gente vai disponibilizar e vocês mesmos poderão vir aqui pesquisar. Quanto ainda nas atividades de pesquisa, nós também temos uma área no nosso link no site da Câmara para as publicações. Então, os funcionários da Câmara, aqui os funcionários da Câmara, 90% são pessoas de nível superior. Então, o pessoal fez TCC, artigos. Então, está disponibilizado no link da Escola do Parlamento, no site da Câmara Municipal. E ainda tem um trabalho bem novo, que também está relacionado à pesquisa e ensino também, que na verdade não dá para a gente separar muito essas duas instâncias, né? Mas tem um projeto que esse aí eu mesmo estou pesquisando, que é um sistema de fiscalização e controle de políticas públicas municipais. Mas está muito assim, né, na gênese, no início, e quando a gente tiver algum resultado, a gente começa a tornar público. Pode passar. Nós temos, para nossas atividades, a gente trabalha com a questão de convênios e filiação. Por exemplo, a Escola do Parlamento da Câmara Municipal, ela é afiliada à APEL, a Associação Paulista de Escolas Legislativas e de Contas. E de contas porque os tribunais de contas também têm escola, alguns têm. Então, eles também fazem parte da nossa organização. O Centro Paulo Assouda, por exemplo, nós temos um programa aqui que os alunos do Centro Paulo Assouda vêm aqui e eles recebem, igual estão vocês aqui, recebem informação, um tema específico, administração pública, gestão, enfim. Eles vêm aqui e a gente convida professores das mais diferentes universidades e faculdades, e eles vêm aqui e assistem umas aulas aqui que a gente acha importante. E particularmente com o Centro Paulo Assouda, nós descobrimos que em São Paulo existe o curso técnico legislativo, dado pelo Centro de Paulo Assouda, e em Piracicaba também. Então nós estamos fazendo gestão junto ao Centro Paulo Assouda para ver se a gente traz esse curso técnico legislativo aqui para Ribeirão Preto, que a gente acha que vai ser um ganho muito importante para a cidade. A questão da ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. Contas é quando
é do Tribunal de Contas, tá? A ABEL é uma instituição nacional que agrega as escolas de legislativo do Brasil inteiro. E ela é muito importante, por exemplo, da nosso acervo de quase 300 livros, a maioria foi tudo fornecido pela ABEL, né? E tem outros suportes também, que troca de informação, para a gente poder trocar experiência de gestão da nossa escola. Nós já pegamos muita informação importante de outra escola que a gente passou a implantar aqui. Isso é muito importante. E a ABEL é a Associação Brasileira e a APEL é a Associação Paulista. Há mais ou menos a mesma finalidade. É uma associação que a gente troca informações de gestão, de atividades, enfim. Pode ir. Bom, esse aí é um mapa da região metropolitana de Ribeirão Preto. São 34 cidades, sendo que a cidade polo, quer dizer, a cidade que é referência administrativa, política, econômica, é Ribeirão Preto. Elas vão falar assim, a cidade líder dessa região metropolitana. E essa região metropolitana, vocês estão vendo aqui no quadrinho, a minha canetinha não está funcionando, está dividido em 4 sub-regiões, né? A primeira sub-região, está dando para vocês verem ali? Sub-região 1, 2, está dando para ver? Beleza. Então é o seguinte, sub-região 1, a cidade polo, a cidade líder é Jaboticabal. Lá tem uma escola legislativa. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Na sub-região, desculpe gente, sub-região 1, tá certo, não, Jaboticabal. Na sub-região 2, não, sub-região 1, desculpe, é Ribeirão Preto, a cidade polo. Sub-região 2 é Jaboticabal. Nessas 2 cidades tem escola legislativa lá. Na sub-região 3, tem a cidade de Mococa, que tem uma escola do legislativo lá. Na sub-região 4, que é o nosso problema, lá naquelas cidades ali, Morro Agudo, Orlândia, Sales de Oliveira, no Puporanga, Batatais, Altinópolis, ali nós não temos escolas do legislativo. Qual que é a ideia? A ideia, alguém já viu falar em redes, ação em rede? Você já viu falar, né? É ação em rede, se organizar em rede, a rede da internet, tá? Então, a ideia é a gente fazer uma ação em rede aqui, a gente fazer uma junção das cidades que têm escolas do legislativo, que é Jaboticabal, Ribeirão Preto, Mococa, a gente está, tipo assim, estimulando que alguma cidade da sub-região 4 que não tem escola, para que alguma escola surja ali. Então, a gente vai fazer um anel e vai compartilhar os recursos. Por exemplo, aqui na nossa escola, aqui nós temos facilidade de rodar cartazes, enfim, de repente, uma Jaboticabal não tem. Então, a gente compartilha os recursos para poder atender toda essa região. Porque, por exemplo, Ribeirão Preto tem aproximadamente 10 mil funcionários públicos, tá? E é o desejo, é o nosso objetivo a gente capacitar, de uma certa maneira, todo esse pessoal. Lógico que não vai precisar articular, criar competência para poder fazer essa questão. Mas a gente está tentando, né? Então, a ideia é a gente fazer uma rede ali, compartilhar recursos, porque dentro da região metropolitana, as 34 cidades, ali tem 1.600, mais ou menos, aproximadamente 1.600, 1.600.000 habitantes dentro da região metropolitana. Se nós conseguirmos fazer esse trabalho de capacitação para dentro de Ribeirão Preto e para dentro da região metropolitana, a gente vai atender muitas pessoas e a tendência é que as cidades possam, tipo assim, usufruir de funcionários públicos bem capacitados profissionalmente. Então, essa é a ideia. Bom, aí estão alguns livros, tem os livros do Berço, a referência bibliográfica que eu usei aí, tá?
E era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Agora eu vou mostrar mais um vídeo. Esse vídeo conta mais ou menos a história da Escola do Parlamento aqui. E, enfim, vai agregar alguns valores para vocês. Informação. Você sabia que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto tem uma escola para você? Não? Então fique atento. A Escola do Parlamento foi criada em 2013 com o objetivo de trazer você para participar dos assuntos que envolvem a política local. Através de debates, palestras e cursos, a ideia é que você saiba o que está acontecendo na cidade. A capacitação da comunidade, a promoção e difusão de conhecimentos na área de ética, da cidadania e da política são metas da Escola do Parlamento, além do aprimoramento individual e desenvolvimento de novas lideranças. Historicamente, a população ela fica meio distante das questões políticas. Embora que nas questões políticas tem as grandes decisões que envolvem as políticas públicas que atendam aos munícipes. Então, a Escola do Parlamento vem exatamente para suprir esse hiato que há entre a população, de certa forma, com o Poder Legislativo. A participação nos eventos organizados pela Escola do Parlamento geralmente é aberta a todas as pessoas interessadas no poder público. São convidados estudantes, professores, funcionários públicos, entidades públicas e outros grupos. O diretor-presidente da Escola do Parlamento fala sobre isso. Bom, o público da Escola do Parlamento é um público amplo, que deve atender toda a população. E nós temos nas atividades contado com a presença de universitários, servidores públicos das 3 esferas, né? Nós temos contado com professores universitários, membros de organizações da sociedade civil, movimentos sociais. Ou seja, a Escola do Parlamento ela quer ser um espaço para atendimento de toda a população. No ano de 2015, a Escola do Parlamento realizou pelo menos uma iniciativa de grande porte por mês, como debates, palestras, cursos, firmou parcerias e, com isso, trouxe profissionais renomados de diversos setores para falar com a população. No primeiro semestre de 2016, não foi diferente. Houve uma atividade que nós fizemos com a CGU, que é o Controle Social dos Recursos Públicos, que envolveu aqui pessoas ligadas ao conselho, aos diversos conselhos municipais, Conselho Municipal da Saúde, da Educação, Conselho do Idoso. Isso foi muito proveitoso, porque a gente passa as informações para esses ativos sociais, né, que como eles fazerem para poder acompanhar o desenvolvimento dos recursos públicos. Isso é fundamental, isso é cidadania. Então a Escola do Parlamento está fazendo esse esforço de conectar a população com a Câmara Municipal. A Escola do Parlamento tem como uma das suas atividades principais a capacitação dos servidores públicos, né? Então, na Câmara Municipal, nós temos um trabalho muito forte voltado para a qualificação profissional dos servidores da Câmara. E, nesse sentido, nós formalizamos uma parceria com a Universidade do Banco do Brasil para oferecer cursos para todos os servidores da Câmara. Então, os servidores agora têm um portal de acesso com a possibilidade de fazer vários cursos, todos voltados para a administração pública, gestão pública, ética, conhecimentos em geral sobre a administração, que vão ajudar a evoluir a qualidade do serviço prestado à população. Se você tem interesse em participar dos trabalhos da Escola do Parlamento, ligue no 3607-4000 ou procure a equipe responsável aqui na Câmara Municipal, na Avenida Jerônimo Gonçalves, 1200. Bom, pessoal, é isso aí. Se alguém tiver alguma questão que a gente puder esclarecer, fiquem à vontade, viu?
Agora o diretor-presidente da escola, o Edgar, ele vai fazer uma explanação sobre processo legislativo. Boa tarde a todos. Agradecer a presença, colocar aqui a Escola do Parlamento, juntamente com o programa Câmara na Escola, que a Flávia coordena. Estamos aqui também com o nosso coordenador legislativo, Dr. Fernando, que também contribui muito para todas as atividades que a Câmara realiza na área de capacitação também. Recentemente, com a implantação do processo legislativo eletrônico, né? O Dr. Fernando está aí coordenando toda essa parte de capacitação dos funcionários. Então a gente agradece muito. Agradece o Renan, que foi o porta-voz de todo esse trabalho, né? Junto com o apoio do gabinete do vereador Isaac, tá? E vamos falar um pouquinho, então, sobre o processo legislativo. Isso, na verdade, seria algumas noções, assim, bem iniciais, né, do que é o processo legislativo, porque a gente sabe que para poder aprofundar um pouco, levaria um pouco mais de tempo, mas são noções iniciais que a gente acha que pode contribuir no trabalho que vai ser desenvolvido no diálogo que vai ter com a Comissão de Justiça, né, a Comissão Permanente de Constituição e Justiça, e também na oficina que será realizada no dia 11, não é isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo legislativo. O doutor Fernando pode me ajudar aqui. Eu sou advogado também, né? Mas como eu estou me dedicando mais à questão de gestão atualmente da escola, né? Da Escola do Parlamento, a gente acaba ficando um pouco fora do dia a dia do processo legislativo. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui um pequeno conceito, né, do que seria o processo legislativo, para a gente poder, então, ter uma primeira base. Para esse autor, Silva, processo legislativo é o conjunto de atos, né, que seria a iniciativa, ou seja, iniciativa é a formulação da ideia do projeto e a apresentação dele. O processo de emenda, né? Emendas são aquelas emendas que os parlamentares fazem ao projeto inicial para poder melhorar ele ou para poder suprimir algo, para poder acabar modificando aquele projeto inicial. Depois tem o processo de votação. Dentro dessa etapa da votação, nós teríamos a discussão, encaminhamento do projeto, a discussão do projeto em plenário, né? A votação no sentido positivo, o voto sim e o voto não, né? Com a aprovação do projeto, tem a etapa da sanção, que é aquela em que o chefe do Poder Executivo, aqui no caso do município, o prefeito, ele tem ali, naquela etapa da sanção, ele tem a oportunidade de vetar o projeto, seja ele de forma parcial ou um veto completo do projeto. Então, é o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos, visando a formação das leis constitucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Esses são os diversos atos normativos, né? Pode passar aí. Os princípios que dão norte, né, ao processo legislativo, que estão tratados na Constituição Federal, ali nos artigos 59 até 69,
eles aplicam-se, então, de forma simétrica, desde o Congresso Nacional, que seria a Câmara dos Deputados e o Senado, os estados nas assembleias legislativas e os municípios nas câmaras municipais, né? Como o ciclo e o procedimento das feituras das leis a saber. Então, ali acaba reproduzindo um pouco o que a gente já disse. A iniciativa, a tramitação no legislativo, a tramitação seria toda essa etapa. O projeto, ele deu entrada na Casa Legislativa, então foi feito aquele protocolo inicial. A partir daquilo, o projeto vai para as comissões, né? Então, existe a comissão de análise de constitucionalidade, legalidade, né? E redação, que seria a gente chama ela de CCJ, seria a Constituição e Justiça. Depois tem as comissões temáticas, comissão de finanças, comissão de educação, vai depender do tipo da matéria que trata o projeto. Dependendo do assunto, ele vai para determinadas comissões para análise. A tramitação passa pela análise das comissões, pelas emendas, né? Processo de emenda, e aí iria para a etapa de deliberação. Deliberação seria, já o presidente da casa coloca esse projeto na ordem do dia para votação. Então isso é levado ao conhecimento dos vereadores com a antecedência determinada pelo regimento interno. E os vereadores tomam conhecimento daquela matéria, já com as propostas de emendas, e vão passar ao processo de votação em plenário. Na votação em plenário, esse projeto ainda é fruto de discussão. Então existe a discussão que tem um tempo regimental para ser discutido. Quando o vereador pede a discussão, por exemplo, um projeto, uma discussão, aquele vereador tem 30 minutos para discutir o projeto. Não significa que ele vai usar os 30 minutos, mas ele pode usar até aquele período. Tem o encaminhamento também. O encaminhamento é quando o vereador vem até a tribuna e vai defender o projeto, né? Ou pedir para que aquele projeto não seja aprovado, ou propor uma aprovação das emendas, por exemplo, ou a negação delas, né? O quórum é a necessidade de determinado número de votos para cada tipo de matéria. Então existem, por exemplo, leis ordinárias que necessitam de maioria simples, né? Que seria a maioria dos que estão presentes no plenário. Existe o quórum que exige a maioria absoluta, que seria metade do número de vereadores totais da casa, mais um voto, né? E existe a maioria qualificada, que representa 2/3 do número de vereadores da casa, tá? Isso depende do tipo de matéria que é tratado. Por exemplo, para deliberação do plano diretor, é exigido a maioria qualificada. A maioria qualificada para discussão do plano diretor, né? Isso porque no regimento interno existe essa previsão, né? A sanção é a etapa que, depois de aprovado o projeto, é enviado um documento que se chama autógrafo. Então é aquela redação final do projeto que foi aprovada na casa, já embutido as emendas. O prefeito, no caso do município, o prefeito recebe aquele autógrafo e ele vai analisar nos aspectos de conveniência e oportunidade e no aspecto jurídico também,
da constitucionalidade. Então, o prefeito ele pode vetar o projeto todo, chamamos isso de veto total, ou parte do projeto, alguns dispositivos, né? Então, ele veta parcialmente. Esse veto ainda retorna à casa. No caso da sanção, não, porque a sanção, ele aceitou o projeto e aquilo ali, aquele projeto já se transformará em lei, né? No caso do veto, o veto retorna à casa para que novamente a casa vai se debruçar, mas nesse momento os vereadores irão analisar o veto, se aquele veto ele é correto ou não. Caso os vereadores entendam que não, eles vão votar e derrubar o veto. Aí aquela lei passa a ser promulgada pelo próprio presidente da Câmara, tá? Toda essa análise, todo esse processo, ele está com o pano de fundo na Constituição Federal. Isso seria a simetria constitucional. Então, nós teríamos isso na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município, tá? A tramitação do projeto seguirá procedimento legislativo diferente de acordo com o regime estabelecido para a matéria. Então, nós teríamos os procedimentos para a tramitação, o andamento, né, da votação do projeto. O procedimento ordinário é aquele que o projeto vai tramitar de forma comum. Então, ele deu entrada, ele passa pelas comissões, que tem os seus prazos para emendas e para análise dos projetos, e ele virá para votação com a determinação do presidente da casa, que coloca o projeto na ordem do dia para votação. Já no regime sumário ou regime de urgência, é aprovado um requerimento de urgência, né? Quando ocorre a aprovação do requerimento de urgência, o projeto ele acaba sendo votado com mais rapidez. Então, ele recebe os pareceres das comissões de forma mais rápida e ele é colocado já para votação na sessão subsequente. E o regime especial são determinadas matérias que a própria legislação, o regimento interno, já prevê que aquela votação ela deva acontecer de forma mais rápida. E também por solicitação do chefe do executivo, baseado em um artigo da lei orgânica que permite uma aceleração da votação também. Por exemplo, um regime especial seria quando vai tratar da votação de vencimentos salariais de servidor público. Então, aquele tipo de projeto permite uma votação mais célere. Bom, tomemos então por base o procedimento ordinário. Esse procedimento tem início protocolo, né, com o protocolo do projeto na casa, que seria a fase de introdução. Ele pode ser feito, então, pelo vereador, o projeto pode ser de iniciativa do vereador, pode ser de iniciativa do prefeito, e também temos a modalidade de iniciativa popular. A iniciativa popular exige algumas disposições próprias para isso. Por exemplo, um X número de assinaturas de eleitores do município para que possa ingressar com um projeto de iniciativa popular. Esse projeto também vai passar por toda a análise das comissões, por toda aquela tramitação para votação. Uma lei no aspecto de iniciativa popular, no âmbito da União, né, no Congresso Nacional, que é bastante conhecido, uma lei que foi aprovada dessa forma é a lei chamada Lei da Ficha Limpa, né? Ela foi um projeto de iniciativa popular que deu entrada no Congresso Nacional. Eu não sei se iniciou na Câmara dos Deputados, eu acredito que sim.
iniciou numa das casas, né, do Congresso Nacional, passou por toda a tramitação, foi aprovado e se tornou a chamada Lei da Ficha Limpa. Bom, após o projeto de lei ser apresentado, então teremos aí a fase constitutiva, né? Porque é nela que a proposta do projeto pode ser debatida, né? Então, ela é debatida nas comissões de análise, as comissões permanentes, receber emendas, aí no plenário aprovado ou não, ou arquivado, né? O arquivo também pode ocorrer, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, que identificando uma inconstitucionalidade do projeto, pela maioria dos membros da comissão entendem que aquele projeto não deve prosperar, ele é arquivado por inconstitucionalidade. E disso cabe recurso também, o autor pode recorrer, e aí com o recurso, aquele projeto, mesmo tendo recebido um parecer contrário na Comissão de Constituição e Justiça, aquele projeto vem a plenário para discutir, no caso, o parecer que considerou aquele projeto inconstitucional. Bom, é a fase de estudo e deliberação sobre o projeto proposto. Compreende os turnos regimentais de discussão e votação, seguidos da redação final da matéria aprovada. Então, eu fiz um grifo, que é a questão do estudo. Então, o projeto nas comissões, ele é estudado, tanto no aspecto da constitucionalidade, né, da redação, técnica legislativa, isso na Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Depois, nas comissões temáticas, um projeto que trate de questões da educação, vai passar pela Comissão de Educação. Depois de todo o processo de votação no plenário, com as emendas, aquele projeto vai se tornar um novo documento chamado redação final. Muitas vezes aquela redação final, ela passa pela votação e é encaminhada para o chefe do executivo no formato de autógrafo. Bom, como na próxima sessão, né, desse nosso trabalho do estágio de visita, nós teremos a Comissão de Constituição e Justiça dialogando conosco, então eu trouxe um pouco aí falando sobre a comissão. Ela vai se manifestar sobre o projeto, a quem compete emitir parecer em relação aos aspectos constitucionais, legais e regimentais, de técnica legislativa e redacional, destacando que nos termos do regimento interno, esse projeto poderá ser diretamente arquivado, é aquilo que eu já disse, né? Se a comissão concluir pela inconstitucionalidade. E essa decisão, esse parecer, ele pode ser alvo de recurso no plenário. A próxima comissão a opinar é uma comissão temática, de acordo com o assunto a que se pretende legislar. Normalmente, a maioria dos projetos todos passam pela CCJ, mas a maioria, na sequência, passa pela Comissão de Finanças, porque normalmente quase todos os projetos têm algum tipo de despesa que vai ser criada de alguma forma. Então, passa pela Comissão de Finanças e as demais comissões, Comissão de Saúde, de Educação, Comissão de Obras, são diversas as comissões, né? Pode. Bom, após passar pelas comissões, o projeto vai estar à disposição do presidente, que coloca na ordem do dia para votação. A ordem do dia é que ele determina quais são os projetos que vão para a pauta de votação, né? Nas sessões ordinárias ou extraordinárias. Bom, terminada a fase de discussão em plenário,
o projeto será votado, sendo aprovado ou negado. Essa fase se completa com a apreciação pelo Executivo do texto aprovado pelo Legislativo. É a intervenção no aperfeiçoamento da lei. Tal apreciação pode resultar no assentimento, concordância, né? A sanção, ou na recusa, o veto. A sanção transforma em lei o projeto. Tá? A última etapa do processo legislativo é a fase complementar ou de aquisição de eficácia, que diz respeito à promulgação e à publicação da lei. Então, ali, depois da sanção, é a etapa chamada de promulgação e a publicação da lei. A promulgação é o ato que declara e atesta a existência da lei, né? Indicando que esta é válida e executável. Depois da promulgação vem a publicação, que em nosso sistema é o meio de tornar a norma conhecida, vigente e eficaz. Na verdade, essas duas etapas acabam se confundindo um pouco, para o dia a dia nosso, entender que promulgação é uma coisa e publicação é outra, tem uma certa importância, mas mais do ponto de vista técnico-legislativo. Do ponto de vista do dia a dia, essas duas fases acabam sendo feitas de forma concomitante. Porém, uma das questões é que algumas leis elas trazem um tempo para vigorar determinado no próprio texto da lei. Por exemplo, esta lei passará a vigorar 90 dias após a sua publicação. Algumas leis trazem isso, outras não. Outras trazem. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, né? Que é aquela que já de imediato, assim que a lei é publicada, passa a ter seus efeitos jurídicos em funcionamento e tendo os efeitos para todos, né? Bom, aqui eu trouxe só a bibliografia consultada para que pudesse dar essa primeira introdução ao tema, né? E aí também coloco à disposição o microfone para que vocês possam fazer algum tipo de pergunta, tirar alguma dúvida. Isso é vamos dizer assim, as noções primeiras, né, do que seria o processo legislativo, para que a gente possa, a partir das próximas etapas aqui do nosso trabalho, no dia da oficina que se realizará no dia 11, nós possamos ter um pouco mais de facilidade para trabalhar a questão do projeto. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Bom, a pergunta que foi feita, vou reproduzir pela questão do microfone, tá? Foi perguntar quais seriam os incentivos que os parlamentares têm em participar dessas comissões, né? Das comissões permanentes. Eu entendo que são pelo menos dois aspectos que nós podemos citar. Um aspecto seria o aspecto técnico regimental. Esse, por necessidade até de funcionamento do próprio processo legislativo, da própria casa legislativa dentro das suas funções de legislar, né? Então, nesse primeiro âmbito, seria a necessidade de dar funcionamento a todo o processo legislativo. Agora, eu entendo que existe também o interesse por parte dos parlamentares, o interesse político, né? Então, qual seria esse interesse? É o interesse de estar trabalhando algumas questões, por exemplo, vamos citar, por exemplo, uma questão temática. Um vereador que atua na comissão de saúde. Então, ele normalmente vai tratar de temas muito importantes no dia a dia da cidade. Já que nós temos a saúde hoje
em pesquisas nacionais, identificado como um dos temas de maior preocupação da população brasileira. Então, imagine o vereador que atua numa comissão dessa, ele está envolvido diretamente com um tema que diz respeito às necessidades primárias da comunidade, né? Hoje a Câmara tem um número grande de comissões permanentes. São 21, a Flávia está me informando aqui, mais o Conselho de Ética. Então, 21 comissões. Por exemplo, nós temos a Comissão de Assuntos Metropolitanos. É uma comissão nova que foi criada, foi aprovada uma resolução. Resolução é um tipo de ato normativo, uma lei interna, né, da Câmara, mas que é votada e aprovada. Então, se votou uma resolução que incluiu no regimento interno da Câmara a figura da Comissão Permanente de Assuntos Metropolitanos. Então, hoje existe essa comissão de vereadores funcionando para fomentar o trabalho da região metropolitana. A partir da Câmara de Ribeirão Preto, existe um trabalho para fomentar esse trabalho da região metropolitana no aspecto do desenvolvimento e no que diz respeito aos projetos também, né, os projetos que dizem respeito a esse tipo de assunto, né? Então, é um exemplo de uma comissão temática. Então, a Flávia vai agora acompanhá-los. É que a Flávia deu uma saidinha, ela acha que eu ia... Mas a gente pode ganhar uns minutinhos aqui explicando um pouco mais, tirando alguma dúvida. Se tem alguma dúvida, Renan? Quer fazer alguma colocação aqui? Não, aproveita aqui o microfone. Tá, tem alguns minutinhos, vem até aqui. De qualquer forma, eu solicito que você venha aqui para falar com o pessoal aí também, né? E aí, na sequência, a Flávia vai fazer o trabalho de visitação nos setores administrativos aqui da casa. Pode falar aí, Renan, fica à vontade. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês e fazer um reforço, né, que esse trabalho desenvolvido inicialmente não foi só por mim, que o Antônio, né, ele fez parte, ele idealizou isso também. Então, acabou que a gente não ressaltou o nome dele, então ele é pai desse bebê também. E acho que é com grande satisfação que a gente traz essa atividade para o pessoal da Nexo, que está tentando se embrenhar por esse caminho da administração pública e até mesmo da política. Eu espero que vocês vejam isso com bons olhos, né? Que vocês que entendam que isso é feito com bastante carinho e bastante vontade para que vocês se aproximem dessa área, né? Se profissionalize até mesmo, que desperte alguma coisa positiva em vocês, porque que isso, como o vereador disse agora há pouco, está em nossas mãos para que a gente tenha esse poder de fazer a mudança, fazer a transformação. Então, só queria agradecer a presença de vocês, que faz parte, né, da Nexus, e que está sendo os primeiros a trazer esse projeto, que tomara que consiga ser referência para outros universitários, né, para outros cursos que possam vir aproveitar, e vocês podem levar isso na mente de vocês, que vocês fizeram parte desse projeto, que vocês fizeram isso tudo acontecer. Acho que é isso. Beleza? Agradecer também o Antônio, né? Antônio, você quer falar um pouquinho aqui? Tá. Agradecer o Antônio, realmente está aqui desde do princípio. Ele e o Renan vieram aqui, nos procuraram, trouxeram todas as informações aqui, que era a ideia do projeto, né? Eles que trouxeram a informação de que esse projeto é inspirado num projeto similar que tem na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, a gente fica muito contente de ter sido lembrado para fazer esse trabalho aqui. A pergunta é sobre a organização do plenário, a localização
dos vereadores, se tem diferenças entre o posicionamento dos vereadores, né, no ambiente do plenário. Não, aqui, esse ambiente aqui de cima é a mesa diretora da Câmara Municipal que fica aqui instalada, né, durante a sessão ordinária ou extraordinária. Então, ao centro, o presidente, que preside todo o trabalho, e ao lado nós temos os 2 vice-presidentes da Câmara e os 2 secretários, né? Então, eles presidem os trabalhos, o presidente preside o trabalho, o primeiro secretário, ele tem uma função de organização do expediente, então ele recebe os projetos novos que estão ingressando na casa e dá publicidade também sobre esses projetos, né? E na ausência do presidente, na ordem hierárquica, os demais membros da mesa vão substituindo numa necessidade, tá? Os vereadores, eles ficam, os demais vereadores representantes da Câmara ficam posicionados de forma igualitária, não tem uma diferença do ponto de vista hierárquico, todos eles têm, dentro do regimento interno, as suas prerrogativas de uso da palavra, né? Dentro de normas regimentais, mas eles utilizam todas as possibilidades de uso da palavra pela liderança dos partidos e dos blocos partidários, né? Pela bancada, né? Pela bancada partidária. Os tempos regimentais são determinados pelo regimento interno, então o tempo de uso para discussão de projeto, encaminhamento de projeto, uso para recursos, né? Então, tudo isso tem a previsão no regimento. Até é uma questão que eu acho importante. Para a oficina, vocês visitarem o site da Câmara. Lá nós temos o regimento interno. Então, vocês podem acessar para conhecer melhor o regimento interno e tirar ali algumas dúvidas. Para a oficina, a gente poder fazer um trabalho aproximado do que é o funcionamento do dia a dia das sessões, né? Então vamos lá, vou passar para a Flávia, que é coordenadora do programa Câmara na Escola. Só continuando o que o Edgar estava colocando aqui da organização do plenário, né? Os vereadores, eles escolhem a sua mesa no início da legislatura. Então, no primeiro dia, quando eles tomam posse, eles são diplomados não, tomam posse, a diplomação é no fórum. Quando eles tomam posse, após a sessão de posse, acontece a eleição da mesa diretora do primeiro ano. Então, entre eles já escolhem o seu local, né, para os 4 anos da legislatura.